Sejam bem-vindos! Você que pela primeira vez está vendo o meu vídeo, se inscreva, dê o seu joinha se gostou, se não gostou, dê o joinha negativo. Agradeço muito as pessoas que se inscreveram, as últimas inscrições que tivemos, muito importante para o crescimento do canal. E hoje eu quero passar aqui uma notícia para vocês que diz respeito ao coronavírus, que inclusive está servindo assim de uma grande preocupação em escala mundial, né? Já foi decretado inclusive o coronavírus como pandemia, né? Que é um caso assim de muito gravíssimo, né? Então todo cuidado é pouco. Mas olha só, uma notícia de primeira mão que eu quero trazer aqui para vocês diz respeito a um país, né, conhecido por muita gente, que é Cuba, que inclusive os defensores do Bolsonaro e também até a própria equipe do Bolsonaro costumam ficar mandando quem é da esquerda ou quem defende o PT ou quem defende qualquer ideologia da esquerda, manda esse povo tudo para Cuba, vai embora do país. E vamos ver então como é que está Cuba. Aí uma outra coisa também que eu não queria me esquecer, diz respeito aos médicos cubanos, que o Bolsonaro, quando assim que ele assumiu a presidência da República, o que ele fez? Ele mandou os médicos cubanos ir embora do país, né? Então, vamos ver como que está Cuba em relação ao coronavírus. Coronavírus sem nenhum caso. Cuba desenvolve vacina e pode salvar planeta. Com medidas simples de controle aliadas à tecnologia de ponta, o país desenvolve uma vacina e já criou um remédio que conseguiu curar mais de 1.500 pacientes. Segundo o ministro da Saúde Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, a ilha continua sem casos confirmados do novo coronavírus que já afetou 104 nações. Até o momento, 30 viajantes foram admitidos para estudo e depois de realizar 7 novas análises especificamente para o Covid-19, que, como as 8 anteriores, foram negativas. O país permanece sem a doença. O país também criou um medicamento, o Interferon Alpha 2B, produzido desde 25 de janeiro na fábrica cubana Shang Haber, localizada na cidade de Changchun, província de Jilin, na China. O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, destacou a relevância do trabalho entre os dois países. Nosso apoio ao governo chinês e ao povo em seus esforços para combater o coronavírus. Até agora sabe-se que o Interferon Alpha 2B conseguiu curar mais de 1.500 pacientes e é um dos 30 medicamentos escolhidos pela Comissão Nacional de Saúde da China para curar a condição respiratória. O Interferon Alpha 2B tem a vantagem de que, em situações como essa, é um mecanismo para se proteger. Seu uso impede que pacientes com a possibilidade de agravar e complicar cheguem a esse estágio e finalmente tenham a morte como resultado, disse Luiz Herrera Martínez, consultor científico e comercial do grupo de negócios BioCuba Pharma. O grupo BioCuba Pharma trabalha também no projeto de desenvolvimento de um antiviral cubano, o SIGB-210, bem como de um candidato à vacina para submetê-lo à consideração da China, além de faixas rápidas para o diagnóstico da doença. Medidas de controle. Entre as medidas estão a certificação de instalações para isolamento e hospitalização, a produção de protetores bucais no país, diz respeito a Cuba, audiências de saúde em comunidades e locais de trabalho, treinamento de todos os envolvidos, a atenção à população mais vulnerável e a campanha de comunicação para manter as pessoas constantemente informadas. Tudo isso aqui é um trabalho assim que vem sendo desenvolvido em Cuba.
Tratamento com a população. O vice-primeiro-ministro Roberto Morales Ojeda disse que a primeira parte do treinamento em Covid-19 está ocorrendo atualmente, que deve continuar mais especificamente em cada um dos setores. O vice-primeiro-ministro mencionou aspectos essenciais, como o coeficiente de disponibilidade técnica de ambulâncias, que em algumas províncias é inferior a 50%, e, portanto, o apoio de outro tipo de transporte deve ser fornecido para a transferência de doentes. Também enfatizou a possibilidade de aumentar as consultas sobre sintomas respiratórios e a necessidade dos médicos determinarem as etapas a serem seguidas em cada caso, para não sobrecarregar o sistema de saúde do país. Cloro para desinfecção das superfícies. Os Ministérios da Indústria e do Comércio interno da ilha informaram que o país possui cobertura de cloro que deve ser usada na desinfecção das superfícies e sua produção é estável. Ao mesmo tempo, protetores bucais são importados e a preparação de outra quantidade de máscaras já começou na indústria nacional e local. 3 italianos diagnosticados. Nesta quarta-feira, o noticiário de televisão cubana informou que 3 cidadãos da Itália que estavam visitando Cuba deram positivo para o coronavírus. Segundo a mídia local, 4 viajantes que estavam hospedados em um albergue em Trinidad relataram sintomas e foram levados ao Instituto de Medicina Tropical para serem submetidos a testes rigorosos. Após a aplicação do teste, 3 deles deram positivo. Os turistas entraram no país do Caribe pelo aeroporto de Havana e depois se mudaram para Trinidad, localizada a 11 quilômetros da capital. O Ministério da Saúde Pública explicou que eles entraram em contato com pessoas relacionadas a pacientes infectados. A evolução dos 3 pacientes confirmados é favorável e até agora nenhum representa perigo para suas vidas, informou o Ministério da Saúde Pública em nota divulgada pelo jornal Grama. Só para vocês aqui, de tudo do noticiário que eu passei para vocês, a eficiência, todo o cuidado, por exemplo, que Cuba está tendo, lá não tem nada disso, por exemplo, como aqui, como acontece aqui no Brasil, como um Bolsonaro, com o presidente da República, que diz que é muito alarmismo, que não é nada disso, que não há tanto perigo assim, O que precisa é ter todos esses cuidados, E por incrível que pareça, Cuba, imagine vocês, de repente a salvação do mundo pode vir lá de Cuba, Como sabemos também que aqui no Brasil também há pesquisas, na USP, como já tem notícias a respeito disso, há pesquisas também avançadas em relação a isso. E tudo isso a gente vai vendo assim umas contradições que vai acontecendo, Porque todo esse desprezo a Cuba, de repente Cuba que pode dar uma salvação, para o mundo, ou pode ser uma ajuda, um reforço. E o Brasil, como um ministro da educação que despreza as pesquisas, que faz cortes e mais cortes a verbas que vai para a pesquisa, de repente pode também aqui no Brasil sair alguma coisa que possa ajudar ou na vacina, ou que possa de repente amenizar todo esse surto que está acontecendo no mundo. Vejam vocês como que são as coisas, É isso que eu queria passar aqui hoje para vocês. Obrigado muito pela atenção e até uma próxima vez.